Passamos a informação sobre o que está nos alegrando muito, esta situação dos irmãos ali de Alphaville, que agora estão retornando conosco aos nossos cultos e à nossa mesma comunhão. De maneira que, há uns dias atrás, o Senhor preparou a pessoa do irmão Laerte de falar com o irmão Samuel Trevisan sobre o uso do nome Congregação Cristã no Brasil, e que foi aceito pelo irmão Samuel de desfazer aquela pendência que havia de uma ação na justiça de quem fica com o nome ou quem perde o nome. De maneira que então, num acordo muito amigável, tanto o irmão Laerte como o irmão Trevisan, em uma perfeita harmonia e comunhão, trataram de que deveria ser tratado e celebrado e desfazer conjuntamente aquela ação de um contra o outro, da congregação contra os caros irmãos Samuel Trevisan e os demais membros que lá com ele participam, ou participavam. De maneira que isto foi celebrado e foi preciso também, o irmão Samuel, o irmão Laerte achou bom que fosse alguns anciãos junto com ele nesta hora para estarmos, irmãos, bem unidos naquilo que se trataria. E Deus preparou, foi para lá e o irmão Salvador, o irmão Figueiredo e o irmão Nabi, e tivemos lá. E chegando ali, fomos orar ao Senhor, e orando ao Senhor, o Senhor visitou nós grandemente. Houve choro, houve lágrimas, pranto, em todos, pela grande surpresa que Deus nos fez pela sua presença. Quando levantamos da oração, havia choro em todos os olhos e lágrimas caindo. Aquilo nos comoveu de uma forma muito santa. E assim conversamos sobre o assunto jurídico, que em seguida foi com 3, 4 palavras. Pode dar o papel que eu assino e pode dar que nós assinamos. Dessa forma, mais ou menos, não é, irmão Samuel? Sem nenhum questionamento. Vê que era obra de Deus. E outra coisa, foi o tempo de Deus agora. Por que Deus selou tudo isso? Porque foi o tempo de Deus. Ninguém podia fazer antes e nem depois. Chegou a hora. E quando chega a hora, é Deus operando e todos têm que dar glória a Deus. Então estamos passando isto aqui, nesse culto à noite, para toda a irmandade que está nos ouvindo por esse imenso mundo. É que todos tenham conhecimento de que a volta do irmão Samuel, ela vem por Deus. Ela não vem por conchavos e nem por busca de amizade e nem por interesse dele. Agora podemos dizer, por interesse nosso. Porque nós interessamos tê-los junto conosco. Nosso interesse não é só no irmão Samuel, esposa e filhos e netos e outros. Nosso interesse é em tantos outros que virão, para que a casa de Deus se encha. Então Deus assim preparou aquela reunião e foi celebrada o desfazer da ação. E em seguida, o momento estava muito propício e a coisa estava boa. E jeito que estava boa, havia comunhão, havia presença de Deus, havia lágrima nos olhos de quase todos, toda hora. E o que Deus dava comovia, o que Deus dava removia montanhas e desfazia as distâncias. E foi divino. Conversamos por 3 horas.
Eu estou falando em 3, 4 minutos. Vocês imaginam o que é que Deus deu a graça de ouvirmos, né, irmão Samuel? Irmão Marco, cadê ele? Olha lá. E os outros irmãos que aí estão conosco. Era um choro, era uma lágrima. Chegou uma hora que o movimento foi tão bom que eu me... Olhando assim para o irmão Samuel, eu disse: Samuel, sabe o que tem que acontecer? Você tem que voltar. Ele deu um pulo e deu um glória a Deus. Ah, é? Então você trata de vir, que aqui é o teu lugar. E aí Deus pegou ele. Irmão, não foi, Samuelzinho? Essa coisa foi assim. Eu estou falando na frente dele, para que alguém que por aí falou alguma coisa que não se devia falar, para saber que as coisas na obra de Deus é as clara e transparente. E quem pensa alguma coisa errada é naquela palavra: tudo é puro para aquele que é puro. Glória a Deus. Mas nada é puro para aquele que está imundo. Cuidado, ainda hoje Deus deu a palavra. Cuidado com o que fala, porque um dia pode dar conta diante, poder não, dará conta diante de Deus, dará. Porque a palavra fala: pelo teu falar será liberto, e pelo teu falar serás condenado. Então, o Senhor deu a graça, falamos, e naquelas 3 horas depois, aí ele gentilmente falou: irmãos, vocês não vão embora daqui. Eu falei: mas e agora? Vocês vão lá no meu escritório da minha firma fazer uma oração para mim. Falei: meu Deus do céu, o coração do homem amoleceu. Fomos lá, com tanta alegria, encontramos uma filhinha dele, encontramos outro filho, encontramos também o Xuxa aí, encontramos lá, e outros que lá estavam, oramos a Deus. Acabamos de orar, abraçamos ele chorando. Oramos no escritório dele, na mesa dele. E depois viemos embora. Aí ficou o irmão Laerte, como uma pessoa próxima dele e de nós. Não demorou muito tempo, o irmão quer conversar de novo com vocês, então vamos logo. E já uns dias depois, 2, 3 dias depois, fomos conversar de novo, não me lembro tanto de dia, fomos conversar de novo. Chegamos lá, joelhamos, oramos, o Senhor visitou nós. Samuel, disse para ele: você lembra que eu te falei para você trazer os papelzinhos de tudo que você queria pleiteava da igreja, você quer isso, você quer aquilo, você quer aquilo. Escreve tudo para nós ver o que é que pode ser feito. Ele falou: eu não pretendo nada. E o meu pedido é incondicional. Incondicional. E eu não ponho condição nenhuma. Não peço ministério, não peço lugar, não peço cargo, não peço nada. Eu quero ficar no meio de vocês. Foi, Samuel? Foi, João Marcos? Estão escutando o mundo? Isso é obra de Deus, irmão. Aí então, atravessamos a mesa de um lado para o outro e se abraça e se chora e vai. Conversamos mais um pouco, nos deliciamos na presença de Deus. Esse irmão Salvador, com tanta bondade e uma alegria do momento, ele falou: irmão Samuel, o irmão e o irmão Marcos, vocês me dão licença, na primeira reunião, vocês me dão licença de eu levantar aqui e pedir perdão para vocês, de nós não ter ajudado vocês
ou não ter arrumado essa coisa ainda antes disso aqui. E eles, o que? Nós pedir perdão? É nós que pedimos. Irmão, olha o encontro. Uma coisinha agora aqui. Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus que a Irmandade está sentindo a mesma alegria que nós sentimos. E que o povo pelo mundo agora está sentindo. Dá uma beliscada nas coisas. Fora desse assunto. Os irmãos sabem que as agremiações, as instituições, as religiões, as organizações, elas estão se desmanchando, dividindo, separando e separando. Olha a glória que veio para nós. Em vez de dividir, ajuntou. Irmão Samuel não dividiu a obra. Ele foi embora achou, diz, eu vou partir para cá, vou ensinar o evangelho para um lado, para o outro, e trouxe e vai trazer um grupo de irmandade, João Marco, esse compromisso é vosso, trazer aquele povo. Glória a Deus! Eles ensinaram a Cristo. E alguém lá falou, você vai indo para lá porque lá tem Deus, as coisas lá é melhor? Eu estou indo para lá, que eu sempre fui para lá. Se você vai para lá, então nós pode ir. Venha logo. E todos quantos quiserem vir, a porta está aberta e serão bem recebidos. Havendo alguma coisa a tratar, trataremos. Havendo uma coisa a conversar, conversaremos. Mas ninguém põe obstáculo para aquele que quer se arrepender e quem quer se salvar. Não ponha. Então, irmão, isto é o que aconteceu aqueles dias lá. Bom, depois os irmãos sabem, falei até com o irmão Samuel, Samuel, nós precisávamos levar você, o caro irmão, diante do nosso ministério de anciãos. Você vai aonde o irmão quiser, nós vamos. Pedimos ser sábado passado uma reunião aqui com alguns anciãos, não todos, mas tinha um número de uns 25 por ali, parece o Nilson contou. E ali historiamos para o ministério, e depois essa reunião começou às 10 horas, quando até às 11 já tinha passado esse histórico para todos. Aí pedi para o irmão Samuel e o irmão Marcos entrar, e os nossos irmãos anciãos ali, eu pedi para eles, levantem-se, todos, abracem, saúde o irmão Samuel. Todos receberam, saudaram e choraram. Glória a Deus. Então, e quando pedi ao caro irmão Samuel, você tem alguma coisa a dizer? Ele disse, levantando no púlpito diante do microfone na sala lá em cima, eu quero pedir para os irmãos perdão por tudo que eu fiz, chorando. E os irmãos selaram com um amém, e a glória de Deus desceu. Levantou João Marcos também, foi selada a chegada. Podíamos ter feito algum pronunciamento para evitar algum falatório, mas também tem que dar espaço para pessoas que gostam de falar, tem jeito de falar. Porque se a gente corta tudo, o que eles vão fazer se não for falar? Se falasse bem, também, mas tem que dar espaço. O que Paulo escreveu? Escreveu a Timóteo, deixa que eles estão completando a medida da sua condenação.
Paulo falou, não acha que eu estou errado, não, eu estou na Escritura. Então, não falamos, e com isso criou algum comentário aí, alguma coisa que saiu pela internet, mas louvado seja Deus. Falamos hoje à tarde para o nosso ministério, que tinha quantos mil irmãos ouviram a reunião ministerial? Quem que tem isto? 20.700. Quanto? 20.700. 20.700 conectaram e ouviram a nossa reunião da tarde. E agora à noite tem aí alguma informação aí? Vamos ver. Vamos lá, busca informação. Então, irmão, os irmãos percebem que é obra de Deus. Agora, o irmão Samuel está aí, é um homem que os irmãos serviu conosco 50 e tantos anos. É isso, irmão Samuel? Os pais dele é nosso irmão, o pai dele é vivo, tem 90 e tantos anos. Ele não veio com você? Não veio. A esposa está aí, a filha está aí, o irmão João Marco está com a esposa também. Mas o pai dele Nesse momento, 350 mil. Nesse momento está com 350 mil conexões. Louvado seja Deus. Isto sempre é multiplicado por um número maior, não é? Não sei até onde vai as ideias dos irmãos aí. Então, irmão, é essa benção hoje. Nós estamos nos deliciando. Acabou. É como disse a palavra lá no livro de Isaías. A alegria deste povo é muito grande, porque uma grande luz surgiu, a esperança veio, e ainda diz, tão alegre como no dia do despojo. Dia do despojo é o dia que acaba a guerra e reparte-se as riquezas. É o nosso dia de despojo hoje. Bom, Nilton Cardoso, o irmão Samuel ouviu. Nilton Cardoso, que é lá do setor dele, levantou e disse, irmão, hoje nós podemos chamar esse dia o dia da vitória. Foi falado. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui muito felizes, contentes, passando esse breve relato para essa querida irmandade que nós estimamos muito e que nós amamos esta irmandade. Mas, ao mesmo tempo, lamentamos algum. Lamentamos. Mas também, irmão, o mundo não é feito só de pessoas perfeitas. Sempre vai ter aqueles que é de um jeito, aquele que é do outro. É com isso que é feita a humanidade. E quem fez assim foi Deus. Pronto. Diz que ele fez até o ímpio para o dia do mal. Então, tudo foi ele que fez. Então, toda a glória e honra seja dada a Deus. Nada a questionar, só agradecer. Então, irmão Samuel, é isto? Tá bom assim? Errei em alguma coisa? Não, está tudo certo. João Marcos, tá certo? Os irmãos que estavam conosco. Agora Deus vai preparar o irmão Salvador. Venha, irmão Salvador. E Deus te dá alguma coisa, você também. Tem? Deus te dá alguma coisa? Venha. Irmão Samuel, pedi licença para o irmão. Podemos contar o milagre da menininha? Ou o irmão quer vir contar? Conforme Deus quiser saber. Tá bem. Vem contar. Aleluia. Glória a Deus. Prepara aqui. Aguarda um pouquinho. Você quer água? Até aberto. Se ela outro lugar não tinha. Essa obra bonita. Louvado seja Deus. Esse foi o sinal de Deus. Assim não é. E
conta daquele do teu pai, que você falou com ele. O que eu falo? Esse fulano aí, Deus da minha cama e tudo para ele. Eu não falei? Oi? Então vai. Pode ser. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade que Deus tem me dado de estar aqui com essa querida irmandade e com a irmandade do Brasil e do mundo também, né? Pela vida eterna que o Senhor nos oferece, se permanecermos firmes e fiel, veremos a face do Senhor no céu como ela é. As palavras, irmãos, que Deus deu ao amado irmão Cláudio são fiéis e verdadeiras. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Foi do jeito que o irmão Cláudio passou para a irmandade, foi que Deus fez, não foi nós. Foi num encontro para tratar assunto material da obra e o Senhor fez esse rebuliço e eu estou aqui glorificando a Deus por isso também. Agradeço ao Senhor por Deus ter me trazido novamente para o meio dessa querida irmandade, eu, minha esposa, meus filhos. Na minha casa, irmão, foi um júbilo total. Aleluia. Na minha casa foi um júbilo. Na irmandade foi um júbilo. A irmandade dos dois lados estão jubilando, porque eles estão vendo, irmão, uma condição de servir a Deus. Essa semana o irmão João Marcos está presente e uma irmã falou assim para nós: irmão, quer dizer que eu vou ter liberdade na congregação? Tem uma perto da minha casa, eu poder congregar lá? O irmão João Marcos falou: claro que pode, né, irmão João Marcos? Ela está toda feliz porque vai ganhar liberdade e congregar na congregação cristã no Brasil. Essa irmã é de Sorocaba. Irmãos, quero contar para mandar uma obra que Deus fez. Minha filha está aqui. A minha neta teve uma enfermidade com 6 anos, chamada neuroblastoma 4. No culto passado, o irmão Salvador fez menção de uma criança no sul do país com essa mesma enfermidade. A minha neta é uma enfermidade, irmão, que é difícil de ser curada. É poucos que salva. Mas com a oração da igreja, para os irmãos terem uma ideia, a minha esposa, num ano, foi 300 vezes no hospital, em um ano. E eu agradeço a Deus porque a misericórdia de Deus, através da oração da igreja, de vocês que estão nos ouvindo pelo Brasil e pelo mundo, o Senhor veio e libertou a minha neta por completo, por sua grande bondade. E quero dizer, irmãos, para você que está nos ouvindo, irmãos e irmãs, você pode ter uma causa difícil nas mãos do Senhor, uma enfermidade, pode ter uma dificuldade na tua vida espiritual, na tua vida material. O Deus que curou a minha neta é o teu Deus. Ele vai aumentar a tua fé e você vai ser curado e liberto também no nome do Senhor Jesus. Irmãos, quanto à minha volta, quando eu fui falar com meu pai, ele falou: filho, eu esperava isso já, eu estava esperando. E o meu pai tem 90 anos, quem colocou o nome no meu pai, irmão Cláudio, foi o irmão Luiz Franciscon, né? O irmão Luiz Franciscon, que a irmandade sabe quem é, foi que colocou o nome no meu pai. Irmãos, eu estou muito feliz com a minha alma jubilosa na presença de Deus. Deus vai prover novas oportunidades para nós louvarmos a Deus, né, irmão? Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Deus que abençoe, irmão Samuel. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Samuel levou um aperto. Uma hora eu estava ali falando com ele, falei: aqui, Samuel, você vai escutar uma coisa agora. Escuta, Salvador. Você quer saber de uma coisa? Teu pai é vivo? É. Sabe o que o teu pai está esperando? Você chegar lá e dizer: pai, voltei para a congregação. Você sabe o que ele vai falar? Eu estava esperando, porque Deus falou comigo que eu não ia morrer antes de você voltar. Perguntei para ele aqui agora: você falou para o teu pai? Falei o que ele falou, o que o irmão falou.
Irmão, as coisas são isso, é Deus que faz, pronto. Vamos alegrar, vamos cantar, vamos festejar. Glória a Deus. Queridos irmãos, também estamos felizes por isto. E agora, no decorrer dos dias, aqueles que de lá quiserem voltar, tanto o irmão Samuel como o irmão Marcos agenciarem ou conversarem com essas pessoas, pode dizer: procura os servos de Deus ou vamos comigo, eu vou apresentar vocês. Tragam eles ou peçam para eles virem. Nós estamos aqui à disposição, certo? Sempre vai ter servo para atender, sempre vai ter servo para ouvir. O nosso galardão está entre os que se salvam. Quanto mais salvar, maior será o nosso galardão. Então vamos trabalhar, louvado seja Deus. Então, por tudo, irmão Samuel humildemente ainda disse: sabe o que eu quero? Naquele dia da segunda reunião, ele falou: eu quero ser o carregador de mala de vocês. Falou por você, Salvador, falou para nós. Ele sabe, né, irmão? Não. Sabe, um dia Deus prepara, podemos até viajar junto. Mas isso é tudo por Deus. Bom, então, por tudo, Deus seja sempre louvado. A hora se vai. Vamos...